Olá, muito bom dia, minha deusa. Hoje é o nosso 25º dia. Já estamos aí chegando no finalzinho do nosso projeto 30 dias de reconexão. Essa semana aí, no próximo domingo, finalizamos com chave de ouro no Dia das Mães, que o propósito principal desse projeto foi justamente por conta das minhas gestações, das minhas perdas gestacionais, e agora eu aqui com meu bebezinho. Energia. Faltou energia, mas vamos assim mesmo. Ah, voltou. Ai, meu Deus. Essa é a realidade. A vida real acontecendo. Pronto, voltou, né? Bom dia, bom dia. Que Deus esteja conosco nessa manhã. E então, recapitulando, né? Então a gente já está aqui na reta final e o principal motivo desse projeto foi justamente as minhas gestações, as perdas gestacionais, e hoje eu estou aqui com meu bebezinho no ventre. Então, no domingo, Dia das Mães, é um dia que vai ser muito especial e vai finalizar. Então, esteja aqui comigo esses próximos dias. E como eu sempre falo, se você não consegue estar aqui ao vivo às 6h30 da manhã, depois você pode ir lá no meu canal do YouTube e assistir completa, não só a aula de hoje, mas todas as aulas anteriores estão lá. Então você pode acessar todas essas aulas e você vai ver que se você praticar tudo aquilo que está sendo proposto, você vai conseguir ter um resultado bem diferente. E aí, eu quero começar, né? O tema de hoje é a esperança que não falha. E lembra também, né, que o objetivo desse projeto é você se reconectar com a sua essência, se reconectar com Deus. E quando a gente fala aqui que o tema é a esperança que não falha, é isso que eu quero estimular em vocês. Porque não tem como, todas as vezes que você acorda, né, não é que você vai estar ali no máximo da sua plenitude, tem dias que vão ser mais desafiadores. E aí você vai olhar para essa mensagem de hoje e se lembrar que é muito importante que você tenha esse entendimento que Deus é misericordioso, a sua graça se renova a cada manhã. Então, quando a gente faz, porque tá ficando com a mensagem, acho que tá voltando ainda da energia, vou deixar só internet mesmo. Enfim, então você ter essa certeza de que Deus está, a graça dele está sobre nós todos os dias, isso vai te renovar. Porque se a gente, é o que eu falo aqui sempre, se a gente for só na força do nosso braço, a gente não vai conseguir, porque não é todos os dias que a gente está com todo ânimo, com toda a determinação para a gente fazer as coisas. Mas quando a gente se apega à palavra, quando a gente conhece as promessas, quando a gente conhece o caráter de Deus, e a gente só tem como conhecer isso quando a gente entra em contato com a sua palavra, quando a gente entra em contato com a Bíblia, com seus ensinamentos. E a partir disso, obviamente, você começa a praticar, aí você vai ver essa diferença na sua vida. Então é muito importante que você tenha esse entendimento. Então, para a gente começar esse estudo oficialmente de hoje, eu vou usar aqui como referência Lamentações 3, nos versículos 22 e 23. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, esse livro, na verdade, né, ele foi escrito num tempo de muita dor e destruição lá em Jerusalém. Mas veja que o profeta, acho que foi Jeremias, eu não lembro, acho que é Jeremias, trouxe essa palavra aqui para lembrar aquelas pessoas de que, ainda que estivesse vivendo em meio à dor, ainda que estivesse em meio à destruição, mas que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E isso é uma promessa não específica para esse povo, não específica para essa época, mas para a gente também. Então, é isso que eu falo, quando você acorda um pouco desanimada, porque é o que eu disse, ninguém vai estar 100% todos os dias,
mas ainda assim você precisa entender que a graça de Deus está sobre nós. E isso faz com que você tenha mais força, tenha mais certeza, né? Tenha a sua fé ali inabalável para você continuar seguindo a sua jornada, fazendo o máximo que você pode, com os recursos que você tenha disponível ali naquele momento, mas você não pode se abater. E umas coisas aqui que eu gostaria de lembrar, umas verdades, né, que eu gostaria de trazer aqui, é que Deus não nos trata conforme nossos erros. Porque imagine se toda vez que a gente errasse, a gente fosse punido. A gente está o tempo todo errando, até em pensamento. Você pode até não agir, mas você já pensou ali, você já julgou, você já criticou. Tudo isso vai contra ao que Deus espera de nós. Mas é importante você entender que essa graça e essa misericórdia dele independe do que a gente faça. Essa graça é imerecida, a gente não merece nenhum de nós, todos nós temos a natureza pecadora. Mas, pela misericórdia e graça dele, a gente consegue, mesmo assim, acessar as promessas de Deus. E aí, existe até um paradoxo sobre isso, porque quando a gente olha, então se eu não preciso ser obediente para eu merecer a graça, então eu vou viver minha vida do jeito que deve. Pelo contrário, quando você reconhece a graça e a misericórdia de Deus, isso deveria ser um fator principal para você amar a Deus sobre todas as coisas e ter vontade de fazer aquilo que vai agradar a Deus. Então não é que você vai ser obediente à palavra para você merecer algo. Não é isso. Porque não tem nada que você faça que vai fazer merecer. Mas ainda assim, pelo seu amor tamanho, pela misericórdia de Deus de ter mandado o seu único filho, Jesus, aqui para morrer por nós, por nossos pecados, dá para você perceber o tanto que ele nos ama. Então, quando eu olho para Deus dessa forma, com essa misericórdia e a graça dele, eu tenho vontade, eu tenho um amor tão grande por ele, que eu quero agradá-lo. Então, é essa perspectiva que deve ser a sua obediência. E não, eu vou cumprir isso aqui que Deus está pedindo porque eu quero alcançar tal coisa. Não é isso. Não é isso, não é o que você faz que vai fazer você merecer. Mas Deus também fala aqui na sua palavra que aqueles que estão com ele têm que buscar se aperfeiçoar a cada dia, têm que buscar estar andando de acordo com aquilo que ele espera para a sua vida, porque assim você vai ser um testemunho. A sua vida, lembra que eu falei quando a gente está em obediência com Deus, quando a gente busca seguir os ensinamentos dele, colocando em prática todos os dias, os frutos do Espírito vão transbordar em nós. Então, as pessoas que convivem com a gente vão ver amor, vão ver alegria, vão ver paz, vão ver domínio próprio, vão ver mansidão. Todos esses frutos do Espírito que tem aqui na palavra de Deus deveria estar sendo transbordado na minha e na sua vida. E se a gente olha para as nossas vidas e a gente não vê esses frutos, a gente precisa melhorar. A gente precisa ver o que a gente pode trazer na nossa vida para que isso seja desenvolvido. Então, quando você se torna essa pessoa que transborda os frutos do Espírito, você é um testemunho de boas obras. Você é um testemunho, poxa, aquela pessoa ali é tão agradável de ficar, é uma pessoa tão boa de conviver. Você consegue enxergar Cristo nessa pessoa. E esse deve ser o nosso objetivo. Então, quando eu falo aqui que a esperança que não falha, é porque a gente está vivendo, olhando para isso, a gente está apaixonado por esse Deus que foi tão maravilhoso, tão misericordioso com a gente, que a gente não merecia, e mesmo assim ele fez tudo isso por nós, porque pense em entregar um filho sem um único pecado sequer, para poder morrer por todos nós, e esse sacrifício ser suficiente para nos salvar. E a única coisa que a gente precisa para alcançar essa salvação é crer, é confiar, é acreditar nesse sacrifício de Jesus. Então, quando a gente entende isso e busca andar debaixo da palavra, é fundamental. E aí uma coisa também que eu anotei aqui, que é muito importante, e agora já pensando nas ações, né? Entendi, Carla, isso é maravilhoso e eu também quero buscar isso. Se você já não tem a sua rotina de desenvolver a sua espiritualidade, se você está buscando o crescimento espiritual, eu te recomendo, ore todos os dias e de preferência logo pela manhã. Comece o seu dia orando, lendo aqui a palavra. Carla, a Bíblia é muito grande. Pegue um capítulo por dia, vá lendo, uma hora você vai acabar.
Você vai pegando o gosto, daqui a pouco você está vendo 2, 3, 5 capítulos num dia. E você vai ver porque são palavras que renovam, que nos ensinam. Então não tem nada melhor do que você ter um caminho para você viver. Porque tem tanta gente aí que se sente perdida, fala assim, ai meu Deus, eu não sei para que caminho eu vou seguir. Leia a palavra e você vai ver. Você vai ver o caráter de Deus, como é que ele agia, as pessoas quando agiam de uma forma equivocada, o que é que tinha de consequência, quando as pessoas agiam da maneira correta, o que é que tinha de consequência, você vai vendo e aprendendo pelo exemplo dos outros. Então, eu te recomendo verdadeiramente que você faça isso. Ore todos os dias, leia todos os dias, ouça também pregação, ou às vezes você está fazendo outra coisa, você está fazendo alguma tarefa doméstica, você está no carro, no caminho do trabalho. Ao invés de você ficar ali ouvindo música, fazendo coisas ali que não vão agregar em nada na sua vida, coloque uma pregação de uma pessoa que seja baseada na Bíblia, que você vai ter muito crescimento espiritual. E quando a gente desenvolve esse crescimento, a gente vai se desligando dos nossos desejos, sabe? Aquelas coisas que às vezes você tinha vontade de fazer, o próprio Espírito Santo ele vai trabalhando para que você perca a vontade de fazer aquilo. Então a gente precisa andar junto com Deus, porque assim a gente vai ter muito mais facilidade na nossa vida. E uma coisa que eu anotei aqui, que é uma das coisas que eu percebo, tem muitas mulheres que vivem com sentimento de culpa por algum erro que ela fez no passado, às vezes uma separação que aconteceu, ou às vezes um aborto que ela praticou no início da sua fase adulta, na adolescência, não sei. E essa mulher ela vive eternamente com essa culpa. Só que essa mensagem de hoje também abarca isso, porque lembre-se, a misericórdia e a graça de Deus se renova a cada manhã. Mas ao invés de você ficar com o sentimento de culpa, você deveria buscar o arrependimento sincero daquilo que você fez e colocar isso diante de Deus. Porque quando você se arrepende verdadeiramente de coração e você apresenta isso para Deus e você muda aquilo que você fez de errado, hoje você já não faz mais, isso já é suficiente. Isso já é suficiente, mas para isso você tem que crer. Agora tem um monte de mulheres que ficam aí presa, remoendo aquilo que fez de errado. E sabe o que é que acontece? Você fica vivendo aquela dor todos os dias, como se aquilo tivesse acontecido naquele dia que você está pensando, porque a nossa mente ela não consegue diferenciar o que é real e do que não é. Se você está lembrando de uma situação com os detalhes, com todas as emoções envolvidas, você vai vivenciar, seu corpo vai sentir tudo de novo aquilo que você sentiu naquela situação. Então veja quão grave é a gente ficar presa a mágoas, a ressentimentos. Por que eu falei aqui? E por que é uma ordenação de Deus o perdão? Porque, lembre-se, tudo que Deus ordena aqui na sua palavra é para nos proteger. Tudo, até o que seja assim uma proibição, não é algo que vai nos faltar, é algo que vai nos engrandecer. E quando Deus ele ordena que a gente perdoe uns aos outros, é porque ele sabe qual é o mal que isso causa. Quando você fica ali remoendo ressentimento, mágoa, uma raiva, um ódio que você tem de alguém, você fica remoendo. Você está vivenciando aquilo várias vezes. Ressentimento é o quê? Ressentir aquilo que você sentiu a primeira vez. Então, todos os dias que você pensa naquela situação, naquela pessoa, e você sente todas essas emoções ruins, você está reforçando todas essas memórias emocionais no seu corpo, na sua mente. E aí você não consegue evoluir. Você não vê saída para a sua vida, você não consegue pensar em possibilidades, porque você está presa naquilo. É por isso que quando a gente fala aqui sobre você trabalhar afirmações positivas, não é você ficar falando palavras ao vento, frases soltas que você não confia. Esse exercício de afirmações positivas, ele pode ser sim eficaz, mas você precisa acreditar naquela frase, você precisa sentir verdade naquilo que você está falando. Se hoje você se acha horrível, feia, a pior mulher do mundo, se você ficar repetindo eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda, isso não vai mudar nada, porque você não acredita nisso. Mas se você é aquela mulher que você está todos os dias buscando ser melhor, se desenvolvendo intelectualmente, se desenvolvendo emocionalmente, buscando ter domínio próprio sobre as vontades do seu corpo, e você vai percebendo essa melhoria em você, você vai ver que você vai ter essa força maior
Você vai ter essa determinação maior para você alcançar aquilo. Então é muito importante que a gente busque desenvolver essa perseverança, essa força, mas olhando para o lugar certo e abrindo mão desses ressentimentos, dessas coisas que a gente fica alimentando, que você vai vivenciar várias vezes a mesma coisa. Então esse recado de hoje, eu acredito que a mensagem principal era essa, né, de você entender, primeiro, que a graça de Deus ela se renova a cada manhã, e a graça dele é um favor de Deus, e é um favor imerecido, porque a gente não merece, mas mesmo assim ele fez. Então, o que você pode fazer por você ao invés de você ficar alimentando esse sentimento de culpa, é você trocar por arrependimento verdadeiro, colocar essa situação diante de Deus e abrir mão dela, soltar, para que você possa se conectar com novas emoções, com novas possibilidades na sua vida, e você não ficar presa a essas coisas do passado, sabe, que só trazem memórias de dor, de sofrimento, porque você não precisa. Você não precisa ficar escolhendo isso todos os dias. Você está escolhendo viver assim. E aí, muitas vezes, quando você cai nessa, você já fica naquela posição de vítima. Você é vítima das circunstâncias, tudo de mal acontece com você. E aí, fica muito mais difícil, né, você sair dessa situação. Então, quem chegou aqui pela primeira vez, não conhece esse projeto, eu vou deixar aqui esse recado que todas essas aulas estão subindo lá no meu canal do YouTube. Então, se você gostou, quer pegar aqui desde o início, ou então você quer assistir as aulas anteriores, hoje é a 25ª, então já tivemos 24 aulas e todas estão completas lá, você pode assistir. E eu recomendo muito, que o objetivo é você se reconectar com a sua essência. Você só consegue viver o seu propósito quando você está conectado com a sua essência, com o nosso Criador, que é Deus. Então, por isso que eu sempre trago aqui um estudo, olhando para a nossa vida prática, mas ao mesmo tempo olhando para a palavra de Deus. Porque aqui é o nosso manual de vida, e se você segue isso aqui, você só vai ter coisas boas acontecendo. Muitas vezes coisas que você está aí buscando há anos e você não consegue, que se você se alinhar à palavra de Deus, pode ter certeza que você vai ver as mudanças na sua vida. Então, a gente tem aquele combinado, né, de falar aqui uma frase para eu saber que você que assistiu pelo YouTube e chegou até aqui nesse final, essa live hoje aqui foi a tentação, vocês estão vendo, né? Energia, internet, mas a gente está aqui firme e forte, que quem está com Deus não cai não. Viu? Então, a frase de hoje é: a fidelidade de Deus é maior do que qualquer desespero. Então, essa é a frase que eu quero que você coloque aqui no comentário pelo YouTube, para eu saber que você assistiu essa aula, que essa aula vai transformar a sua vida. E ela só pode transformar se você escolher praticar aquilo que foi dito, que basicamente é deixar de lado ressentimento, culpa, raiva, qualquer emoção ruim que você fica revivendo. Você está reforçando essas memórias emocionais no seu corpo e na sua mente. Então a gente precisa fazer o processo contrário para que você acesse a vida que você quer viver. E é totalmente possível quando a gente faz isso. Tá bom, meu Deus, então acredito que o recado de hoje foi dado. E eu espero que realmente você possa deixar essas palavras reverberar dentro de você e que você possa entender a misericórdia e a bondade de Deus e se apegar a isso, a renovar suas esperanças nele, somente nele, que ele que vai nos sustentar em qualquer circunstância. Tá bom? Então amanhã a gente tem o nosso encontro. Amanhã eu vou falar sobre a cura que vem da alma. Tem a ver muito com esse assunto que eu estou falando aqui hoje, né, esse finalzinho, mas amanhã a gente vai explorar mais sobre isso. E eu te espero aqui às 6h30 da manhã, e se você não conseguir, depois você vai lá no meu canal do YouTube e assiste por lá, mas não deixe de acompanhar, que esse projeto assim tá muito transformador. Tá bom? Então um beijo, fica com Deus e eu te espero amanhã.